Karl Marx, Grandras, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858. Esboços da Crítica da Economia Política. Editorial Bom Tempo, editora UFRJ, edição 2011. Elementos fundamentais para a crítica da economia política, Grandras. Primeira parte. Terceiro capítulo do Capital. Primeira seção, o processo de produção do capital, capítulo do dinheiro como capital. Item 3, troca entre capital e trabalho. Páginas 213 a 236. O valor de uso que confronta o capital como valor de troca posto é o trabalho. O capital se troca ou está nessa determinabilidade só em relação com o não capital. A negação do capital e só é capital relativamente a esta última. O não capital efetivo é o trabalho. Quando consideramos a troca entre capital e trabalho, descobrimos que ele se decompõe em dois processos não apenas formal, mas qualitativamente diferentes, e até mesmo opostos. Primeiro, o trabalhador troca sua mercadoria ou trabalho do valor de uso, que como mercadoria também tem um preço, como todas as outras mercadorias, por uma determinada soma de valores de troca, determinada soma de dinheiro, que o capital lhe cede. Segundo, o capitalista recebe em troca o próprio trabalho, o trabalho como atividade, que põe valor como trabalho produtivo, recebe a força produtiva que conserva e multiplica o capital, e que, com isso, devém força produtiva e força produtiva do capital, uma força pertencente ao próprio capital. A separação desses dois processos é tão evidente que eles podem dissociar-se no tempo e não têm absolutamente de coincidir. O primeiro processo pode estar concluído, e na maioria das vezes o está em certo grau, antes de começar o segundo. A consumação do segundo ato presume a finalização do produto. O pagamento do salário não pode esperar que isso aconteça. Veremos que o próprio fato de não esperar a finalização do produto é uma determinação essencial da relação. Na troca simples, na circulação desse produto ou desse duplo processo, não tem lugar. Vou ler novamente. Na troca simples, na circulação, esse duplo processo não tem lugar. Se a mercadoria A é trocada pelo dinheiro B e este em seguida pela mercadoria C destinado ao consumo, o objeto original da troca para A utilização da mercadoria C, seu consumo se dá totalmente fora da circulação. Não diz respeito à forma de relação. Está situada fora da própria circulação e é um interesse puramente material que só expressa uma relação do indivíduo A, em sua naturalidade, com o objeto de sua necessidade singular. O que ele, em sua necessidade, faz com a mercadoria C é uma questão que está fora da relação econômica. Aqui, inversamente, o valor de uso do que é trocado por dinheiro aparece como relação econômica particular, e a utilização determinada do que é trocado por dinheiro constitui a finalidade última de ambos os processos. Por conseguinte, isso já diferencia formalmente a troca entre capital e trabalho da troca simples, dois processos distintos. Se, além disso, perguntamos agora como a troca entre capital e trabalho é diferente da troca simples ou circulação, do ponto de vista do comércio, descobrimos que essa diferença não emerge por meio de uma relação ou comparação externa, mas que na totalidade do último processo a segunda forma mesma se diferencia da primeira, que essa própria comparação está incluída. A diferença do segundo ato em relação ao primeiro, mais precisamente, o segundo ato é o processo particular de apropriação do trabalho pelo capital. É exatamente a diferença entre a troca de capital e trabalho e a troca de mercadorias mediada pelo dinheiro. Na troca entre capital e trabalho, o primeiro ato é uma troca que pertence inteiramente à circulação ordinária. O segundo é um processo qualitativamente diferente da troca, e é apenas impropriamente que se poderia ser qualificado de troca, não importa o tipo. Se opõe diretamente à troca, fundamentalmente é outra categoria. Capital 1. Universalidade. A. Devir do capital a partir do dinheiro. B. Capital e trabalho mediando-se pelo trabalho alheio. C. O elemento do capital composto de acordo com sua relação com o trabalho. Proudhon, matéria-prima, instrumento de trabalho. 2. Particularização do capital. A. Capital circulante, capital fixo, circuito do capital. 3. A singularidade do capital. Capital e lucro, capital e juro, capital como valor, diferente de si mesmo como juro e lucro. Segundo,
Particularidade. 1. Acumulação dos capitais. 2. Ocorrência dos capitais ou concorrência dos capitais. 3. Concentração dos capitais. Diferença quantitativa do capital como diferença simultaneamente qualitativa como medida de sua magnitude e de sua eficácia. Terceiro, singularidade. 1. Capital como crédito. 2. Capital como capital por ações. 3. O capital como mercado de dinheiro. No mercado de dinheiro, o capital é posto em sua totalidade. Nele, o capital determina os preços, dá trabalho e regula a produção. Em uma palavra, é fonte de produção. O capital, entretanto, não só enquanto se produzindo a si mesmo materialmente pela indústria, etc., pondo preços, desenvolvendo as forças produtivas, mas ao mesmo tempo como criador de valores, tem de pôr um valor ou forma de riqueza especificamente diferente do capital. Esse valor é a renda da terra. Ela é a única criação de valor do capital como valor diferente de si mesmo, diferente de sua própria produção. Tanto por sua natureza quanto historicamente, o capital é o criador da moderna propriedade fundiária, da renda da terra. Por isso, sua ação aparece igualmente como dissolução da forma antiga de propriedade fundiária. A nova forma emerge da ação do capital sobre a antiga. O capital é isso, sob um aspecto como criador da agricultura moderna. Nas relações econômicas da propriedade fundiária moderna, que aparece como um processo, renda da terra, capital, trabalho, assalariado, a forma do silogismo pode também ser concebida de outra maneira, como trabalho, assalariado, capital e renda da terra. Mas o capital tem sempre de aparecer como o termo médio ativo. Está posta, por isso, a construção interna da sociedade moderna, ou o capital na totalidade de suas relações. Pergunta-se agora, como se dá a passagem da propriedade fundiária ao trabalho assalariado? A passagem do trabalho assalariado ao capital se dá por si mesma, uma vez que, nesse caso, o capital regressou ao seu fundamento ativo. Historicamente, a passagem é indiscutível, já está contida no fato de que a propriedade fundiária é produto do capital. Por essa razão, observamos sempre que ali onde a propriedade fundiária, pela ação retroativa do capital, sobre as formas mais antigas da propriedade fundiária, se transforma em renda monetária, o mesmo ocorre de outra maneira ali onde é criado o camponês moderno. E por isso a agricultura, como agricultura explorada pelo capital, se transforma simultaneamente em agronomia industrial. Ali, os cotiers, nota da tradução, na Inglaterra medieval, o camponês, ao qual, em compensação por seu trabalho, o senhor permitia o usufruto da choupana, ou cote, e de uma parcela da terra. Na Irlanda, um camponês que aluga uma pequena porção de terra sob um sistema, cotier ternure, de aluguel da terra pela maior oferta. É o cotier. Ou servos da gleba. Camponeses sujeitos à prestação de serviços enfiteutas, colonos, etc., necessariamente devendiaristas, trabalhadores assalariados. Por conseguinte, o trabalho assalariado em sua totalidade é inicialmente criado pela ação do capital sobre a propriedade fundiária e, posteriormente, tão logo esta está desenvolvida como forma pela ação do próprio proprietário fundiário. O próprio proprietário então limpa a terra de suas bocas supérfluas, como diz Stuart, arranca os filhos da terra, do seio no qual cresceram, e transforma assim o próprio trabalho na terra de trabalho, que segundo sua natureza aparece como fonte imediata de subsistência, em trabalho como fonte de subsistência imediata, inteiramente dependente das relações sociais. Nota 19, James Stewart, Dublin, James Williams e Richard Moncrieff, 1770, volume 1, página 50, 153 e 156 a 157. A dependência recíproca tem de ser elaborada de início em sua pureza, antes que uma comunidade social efetiva possa ser pensada todas as relações com relações postas pela sociedade, não como relações determinadas pela natureza. Só assim é possível a aplicação da ciência e o pleno desenvolvimento da força produtiva. Não pode haver qualquer dúvida, portanto, de que o trabalho assalariado em sua forma clássica, quando impregnado à sociedade em toda a sua extensão e no lugar da terra, fazendo-se em solo sobre o qual a sociedade se erige, é criado de início pela moderna propriedade fundiária, pela propriedade fundiária como valor criado pelo próprio capital. Nota 20. O termo em alemão é um anglicismo criado por Marx, do inglês to wade through.
Por isso, a propriedade fundiária leva de volta ao trabalho assalariado. Visto sob um aspecto, não se trata senão de transferência de trabalho assalariado das cidades para o campo, logo, do trabalho assalariado disseminado por toda a superfície da sociedade. O antigo proprietário fundiário, se é rico, não precisa de nenhum capitalista para devir um moderno proprietário fundiário. Precisa tão somente transformar seus trabalhadores em trabalhadores assalariados e produzir para obter lucro em lugar da renda. Em sua pessoa estão pressupostos, então, o moderno arrendatário e o moderno proprietário da terra. Todavia, não se trata de uma diferença formal o fato de que se modifica a forma pela qual ele recebe sua renda ou a forma pela qual o trabalhador é pago, mas pressupõe uma reconfiguração total do próprio modo de produção, da agricultura. Por isso, tem pressupostos baseados em determinado grau de desenvolvimento da indústria, do comércio e da ciência, em síntese, das forças produtivas. Da mesma maneira em que, em geral, a produção baseada no capital e no trabalho assalariado não é só formalmente diferente de valores ou de outros modos de produção, mas pressupõe também uma revolução e um desenvolvimento total da produção material. Embora o capital, como capital comercial, possa se desenvolver de forma plena, mas não tanto quantitativamente. Sem a reconfiguração da propriedade fundiária, como o capital industrial não pode fazê-lo. O próprio desenvolvimento da manufatura pressupõe uma dissolução inicial das antigas relações econômicas da propriedade fundiária. Por outro lado, a partir dessa dissolução pontual, a nova forma só devém em sua totalidade e extensão quando a indústria moderna alcança um alto grau de desenvolvimento que, todavia, sempre avança mais rápido quanto mais se tenha desenvolvido a agricultura moderna e suas correspondentes formas de propriedade e relações econômicas. Por isso, a Inglaterra é, nesse sentido, o país modelo para os outros países continentais. Do mesmo modo, se a primeira forma da indústria, a grande manufatura, já pressupõe a dissolução da propriedade fundiária, tal dissolução, por sua vez, é condicionada pelo desenvolvimento subordinado do capital em suas próprias formas, ainda não desenvolvidas ou medievais, ocorrido nas cidades, e ao mesmo tempo pela influência da manufatura que florescia com o comércio em outros países, a Holanda exerce tal efeito sobre a Inglaterra no decorrer do século XVI e na primeira metade do século XVII. Nesses países, o processo já havia se consumado, a agricultura já havia sido sacrificada à criação de gado e cereais, eram importados de países atrasados. A agricultura já havia sido sacrificada, a criação de gado e os cereais eram importados de países atrasados como a Polônia, etc. Holanda, novamente. É preciso considerar que as novas forças produtivas e relações de produção não se desenvolvem do nada, nem do ar, nem do ventre da ideia que se põe a si mesma, mas o fazem no interior do desenvolvimento da produção existente e das relações de produção tradicionais herdadas e em contradição com elas. Se no sistema burguês acabado cada relação econômica pressupõe a outra sob a forma econômico-burguesa, e desse modo cada elemento posto é ao mesmo tempo pressuposto, o mesmo sucede com todo o sistema orgânico. Como totalidade, esse próprio sistema orgânico tem seus pressupostos e seus desenvolvimentos na totalidade. Consiste precisamente em subordinar a si todos os elementos da sociedade, ou em atrair dela os órgãos que ainda lhe faltam, ou em extrair dela os órgãos que ainda lhe faltam. É assim que devém uma totalidade historicamente. O vir a ser tal totalidade constitui um momento do seu processo, do seu desenvolvimento. Por outro lado, quando no interior de uma sociedade as relações de produção modernas, o capital está desenvolvido em sua totalidade e essa sociedade se apodera de um novo território, com as colônias, por exemplo, ela descobre mais especificamente seu representante, o capitalista. Descobre que seu capital deixa de ser capital sem trabalho, assalariado, e que um de seus pressupostos não é só a propriedade fundiária em geral, mas a propriedade fundiária moderna, propriedade fundiária que, como renda da terra capitalizada, é cara e, enquanto tal, exclui a utilização imediata da terra pelos indivíduos. Por essa razão, a teoria das colônias de Wakefield é seguida na prática pelo governo inglês na Austrália. A propriedade da terra é aqui encarecida artificialmente para transformar os trabalhadores em trabalhadores assalariados, para fazer o capital atuar como capital e, desse modo, tornar a nova colônia produtiva, para nela desenvolver a riqueza em lugar de utilizá-la como na América, para o movimento momentâneo dos trabalhadores assalariados. A teoria de Wakefield é imensamente importante para a compreensão correta da moderna propriedade fundiária.
O capital, como criador da renda da terra, retorna, portanto, à produção do trabalho assalariado como seu fundamento criativo universal. O capital tem origem na circulação e põe o trabalho como trabalho assalariado. Forma-se dessa maneira e, desenvolvido como totalidade, põe a propriedade tanto como sua condição quanto como sua antítese. Mas isso evidencia que, assim, ele apenas criou o trabalho assalariado como seu pressuposto universal. Por isso é preciso examinar este último por si mesmo. Por outro lado, a propriedade fundiária moderna aparece ela mesma como extremo poder no processo de clearing of states. Nota da tradução. Em tradução literal, o desejo ou a limpeza das propriedades, o despejo ou a limpeza das propriedades, denominação dada à expulsão dos camponeses despejados de suas terras pelos grandes latifundiários ingleses, e na transformação dos trabalhadores rurais em trabalhadores assalariados. Logo, dupla passagem ao trabalho assalariado. Isso quanto ao aspecto positivo. Negativamente, após o capital ter posto a propriedade da terra e com isso ter alcançado seu duplo objetivo, a agricultura industrial e dessa maneira o desenvolvimento da força produtiva da terra, primeiro. Segundo, trabalho assalariado, por conseguinte, dominação generalizada do capital sobre o campo. O capital considera a própria existência da propriedade da terra como um desenvolvimento simplesmente transitório, necessário como ação do capital sobre as antigas relações de propriedade fundiária, e em produto de sua decomposição, mas que, enquanto tal, uma vez alcançado esse objetivo, é simples imitação do lucro, não sendo uma necessidade para a produção. O capital procura, portanto, desenvolver ou dissolver a propriedade fundiária como propriedade privada e transferi-la ao Estado. E esse é o aspecto negativo, para assim transformar toda a sociedade interna em capitalistas e trabalhadores assalariados. Quando o capital atinge esse estágio, o trabalho assalariado também chega a tal ponto que, por um lado, procura eliminar o proprietário da terra como superfluidade, de modo a simplificar a relação, aliviar o imposto, etc., da mesma forma como faz o burguês. Por outro lado, exige a destruição da grande propriedade fundiária para escapar do trabalho assalariado e devir produto ou produtor autônomo, para uso imediato. A propriedade da terra é assim negada de dois lados. A negação por parte do capital é somente modificação da forma para seu domínio exclusivo. A renda da terra como renda imposto estatal universal, de modo que a sociedade burguesa reproduz de outra maneira o sistema medieval, mas com uma sua negação completa. A negação por parte do trabalho assalariado é somente a negação velada do capital e, portanto, também sua própria negação. Por conseguinte, é preciso considerar agora o trabalho assalariado como autônomo em relação ao capital. Nesse caso, a transição é dupla. Primeiro, a transição positiva da propriedade fundiária moderna ou do capital mediado pela propriedade fundiária moderna ao trabalho assalariado universal. Segundo, transição negativa. Negação da propriedade fundiária pelo capital, negação, portanto, do valor autônomo pelo capital, precisamente negação do capital por si mesmo. Mas a sua negação é o trabalho assalariado, logo, negação da propriedade fundiária e, por meio dela, negação do capital por parte do trabalho assalariado. O trabalho assalariado que pretende pôr-se como independente. O mercado. O mercado, que no princípio aparece na economia como determinação abstrata, assume configurações totais. De início, o mercado de dinheiro. Este engloba o mercado de câmbio, o mercado de empréstimos em geral, logo o comércio de dinheiro, mercado de metais preciosos. Como o mercado de empréstimo de dinheiro aparece tanto nos bancos, por exemplo, no desconto que efetuam, mercado de empréstimos, corretores de empréstimos, etc. Mas, além disso, também como o mercado de todos os títulos portadores de juros, fundos do Estado e mercado de ações. Os últimos se dividem em grupos maiores. Em primeiro lugar, as ações dos próprios institutos monetários, ações de banco, ações de bancos de capital aberto, ações de meios de comunicação, estradas de ferro como as mais importantes, ações de canais, ações de navegação a vapor, ações de telégrafos, ações de ônibus, ações de empresas industriais em geral, ações de empresas de mineração, as principais. Em seguida, para o suprimento de elementos gerais, ações de gás, ações de companhias de abastecimento de água, variedade aos milhares. Para a estocagem da mercadoria, ações de docas, etc. Variedade, tendendo ao infinito, como as empresas industriais por ações ou companhias comerciais que se cita.
Finalmente, como garantia de todo ou do todo ações de seguro, de todos os tipos. Assim como o mercado em linhas gerais se decompõe em mercado interno, o mercado externo, da mesma maneira, o próprio mercado interno se decompõe em mercado de ações nacionais, fundos nacionais, etc. O mercado de fundos estrangeiros, ações estrangeiras, etc. Mas esse desenvolvimento faz parte realmente do mercado mundial, que não é só mercado interno na relação com todos os mercados estrangeiros existentes fora dele, mas é simultaneamente o mercado interno de todos os mercados estrangeiros, como partes integrantes, por sua vez, do mercado nacional. A concentração do mercado de dinheiro em um centro principal no interior de um país, enquanto os demais mercados se distribuem em conformidade com a divisão do trabalho, muito embora haja, nesse caso, grande concentração na capital, quando essa é ao mesmo tempo um porto de exportação. Os mercados distintos do mercado de dinheiro são, em primeiro lugar, tão diferentes quanto são os diferentes produtos e ramos de produção e constituem igualmente outros tantos mercados distintos. Os mercados principais desses diferentes produtos se constituem em centros que são mercados principais, seja em relação à importação, seja à exportação, seja porque são eles próprios centros de uma determinada produção, seja porque são os locais de abastecimento direto de tais centros. Mas esses mercados vão da simples diversidade a uma divisão mais ou menos orgânica em grandes grupos que necessariamente se decompõem de acordo com os elementos fundamentais do capital, em mercado de produtos e mercado de matérias-primas. O instrumento de produção enquanto tal não constitui nenhum mercado particular. Ele existe enquanto tal principalmente, em primeiro lugar, nas próprias matérias-primas, que são vestidas como meio de produção. Depois, no entanto, particularmente nos metais, uma vez que estes excluem qualquer ideia de consumo imediato, e depois em produtos como carvão, óleo, substâncias químicas que estão destinados a desaparecer como meios acessórios da produção. Da mesma forma, tintas, madeiras, etc. De acordo com isso, primeiro, produtos. 1. Mercado de cereais, com suas diversas subdivisões, por exemplo, mercado de semente, arroz, sagu, batata, etc. Muito importante economicamente, mercado ao mesmo tempo para a produção e para o consumo imediato. 2. Mercado de produtos coloniais, café, chá, cacau, açúcar, tabaco, especiarias, pimenta do reino, pimenta canela, canela da China, cravo, gengibre, macis, noz moscada, etc. 3. Frutas, amêndoas, passas, figos, ameixas, ameixas secas, uvas, laranjas, limões, etc. Melaço, para a produção, etc. 4. Artigos de consumo, manteiga, queijo, tocinho, presunto, banha de porco, carne bovina, defumada, peixes, etc. 5. Bebidas alcoólicas, vinho, rum, cerveja, etc. Segundo, produtos brutos. 1. As matérias-primas da indústria mecânica, linho, cânhamo, algodão, seda, lã, peles, couros, gutta-percha, etc. 2. Matérias-primas da indústria química, potássio, salitre, terebentina, nitrato de sódio, etc. Terceiro, matérias-primas que são, ao mesmo tempo, instrumentos de produção ou metais, cobre, ferro, estanho, zinco, chumbo, aço, etc. Madeira. Madeira para construção, madeiras corantes, madeiras para construção naval, etc. Meios de produção e matérias-primas acessórios, drogas e tinturas, cochonilha, índigo, etc. Alcatrão, sebo, óleos, carvão, etc. Naturalmente, cada produto tem de ingressar no mercado, entretanto, diferentemente do comércio a varejo, só os grandes produtos de consumo formam um mercado grande de fato. Importante economicamente apenas o mercado de cereais, de chá, de açúcar, de café. O mercado de vinho, em certa medida, e o mercado de bebidas alcoólicas, de modo geral, ou aqueles que constituem as matérias-primas da indústria. Mercados de lã, de seda, de madeira, de metais, etc. Vai ser visto em que lugar tem de entrar a categoria abstrata de mercado. A troca do trabalhador com o capitalista é uma troca simples. Cada um obtém um equivalente, um dinheiro, outro, uma mercadoria cujo preço é exatamente igual ao dinheiro pago por ela. O que o capitalista obtém nessa troca simples é um valor de uso, disposição sobre o trabalho alheio, do lado do trabalhador, e essa é a troca na qual ele aparece como vendedor. É evidente que o uso que faz o comprador da mercadoria por ele cedida, a determinação formal da relação, lhe interessa tão pouco quanto ao vendedor de qualquer outra mercadoria, de um valor de uso. O que ele vende é a disposição sobre o seu trabalho, que é um trabalho determinado, habilidade determinada, etc.
É completamente indiferente o que o capitalista faz com o seu trabalho. Não obstante, só posso utilizá-lo naturalmente de acordo com a sua determinabilidade e sua própria disposição sobre o trabalho se limite apenas a um trabalho determinado e a um comando sobre ele temporalmente determinado, tanto ou quanto de tempo de trabalho. O sistema de pagamento do trabalho por peça dá certamente a aparência de que o trabalhador recebe uma parte determinada do produto. Entretanto, trata-se apenas de uma outra forma de medir o tempo. Em lugar de dizer você trabalha durante 12 horas, disse você recebe tanto por peça. Nós medimos o tempo que 12 horas que você trabalha pelo número de produtos. Isso não nos interessa aqui na consideração da relação geral. Se o capitalista se satisfaz com a simples capacidade de dispor do trabalho, sem fazer o trabalhador trabalhar efetivamente, por exemplo, para ter o seu trabalho como reserva, etc., ou para privar seus concorrentes da capacidade de dispor do trabalho, como, por exemplo, diretores de teatro que contratam cantoras por uma temporada, não para fazê-las cantar, mas para que não cantem em um outro teatro concorrente. A troca se realizou de forma plena. No dinheiro, o trabalhador recebe evidentemente o valor de troca, a forma universal da riqueza, enquanto um determinado, e o mais ou menos que recebe lhe proporciona uma cota maior ou menor de riqueza geral. Como é determinado, esse, a mais ou a menos, como é medida a quantidade de dinheiro que recebe, tem tão pouco a ver com a relação geral que nem pode ser desenvolvido a partir dela enquanto tal. Considerado em termos gerais, o valor de troca de sua mercadoria não pode ser determinado pela maneira como o comprador usa sua mercadoria, mas somente pela quantidade de trabalho objetivado que existe nela mesma. Nesse caso, portanto, pelo quantum de trabalho que custa produzir o próprio trabalhador. Pois o valor de uso que oferece existe somente como aptidão, capacidade de sua constituição corpórea, não tem existência fora dela. O trabalhador objetivo, ou objetivado, que é necessário tanto para conservar fisicamente a substância geral na qual a sua capacidade de trabalho existe, o próprio trabalhador, portanto, quanto para modificar essa substância geral para o desenvolvimento da capacidade particular, é o trabalho objetivado nessa substância geral. Tal trabalho mede em geral a quantidade de valor, a soma de dinheiro que o trabalhador obtém na troca. O desenvolvimento ulterior, como salário, é medido como todas as outras mercadorias, pelo tempo de trabalho que é necessário para produzir o trabalhador enquanto tal. Não vem aqui ao caso. Na circulação, quando trocam uma mercadoria por dinheiro em troca do qual compro mercadoria e satisfaço minha necessidade, o ato está no fim. Assim é com o trabalhador, mas ele tem a possibilidade de recomeçá-lo, porque sua vitalidade é a fonte na qual seu próprio valor de uso constantemente se reacende, até, em certo tempo, estar desgastado e permanece sempre contraposto ao capital para iniciar mais uma vez a mesma troca. Como todo indivíduo presente como sujeito na circulação, o trabalhador é possuidor de um valor de uso, troca-o por dinheiro, a forma universal da riqueza, mas só para trocá-lo de novo por mercadoria como objeto de seu consumo imediato. Como meios para a satisfação de suas necessidades. Como troca seu valor de uso pela forma universal da riqueza, o trabalhador devém coparticipante no desfrute da riqueza universal até o limite do seu equivalente, um limite quantitativo que, aliás, vira limite qualitativo como em qualquer troca. Mas ele não está vinculado a objetos particulares nem a uma satisfação ou uma maneira de satisfação particular. Ele não está excluído qualitativamente do círculo de seus prazeres, mas só quantitativamente. Isso o diferencia do escravo, do servo e etc. O consumo certamente retroage sobre a própria produção, mas essa retroação tem tão pouco a ver com o trabalhador em sua troca quanto qualquer vendedor outro de uma mercadoria, melhor dizendo, do ponto de vista da simples circulação, e não temos ainda nenhuma outra relação desenvolvida diante de nós. Ela está fora da relação econômica. Contudo, já pode ser constatada de passagem que a relativa limitação quantitativa do círculo de prazeres dos trabalhadores, relativa, só quantitativa e não qualitativamente, e posta apenas pela quantidade, também lhes confere como consumidores. No desenvolvimento ulterior do capital, tem de ser examinada mais de perto a relação entre consumo e produção, uma importância completamente diferente como agentes da produção, da qual possuem e possuíam,
por exemplo, na Antiguidade, na Idade Média e na Ásia. Mas, como já foi dito, isso ainda não vem ao caso aqui. Do mesmo modo, uma vez que obtém o equivalente na forma do dinheiro, na forma da riqueza universal, o trabalhador encontra-se nessa troca como igual frente ao capitalista, como qualquer outro participante da troca, ao menos de acordo com a aparência. Na realidade, essa igualdade já está desfigurada pelo fato de que sua relação como trabalhador com o capitalista, como valor de uso na forma especificamente diferente do valor de troca, em oposição ao valor posto como valor, é pressuposto para essa troca aparentemente simples. Pelo fato de que o trabalhador, portanto, já se encontra em uma relação determinada economicamente de outra maneira. Para além da relação de troca ou da troca, na qual é indiferente a natureza do valor de uso particular da mercadoria enquanto tal, essa aparência, contudo, existe como ilusão de sua parte, e em certo grau da outra parte, e por isso também modifica essencialmente sua relação, a diferença de relação dos trabalhadores em outros modos sociais de produção. Mas o que é essencial é que a finalidade da troca, para ele, é a satisfação de suas necessidades. O objeto de sua troca é o objeto imediato da necessidade, não o valor de troca enquanto tal. Ele certamente obtém dinheiro, mas só em sua determinação como moeda, somente como mediação que supera a si mesma e é evanescente. O que ele troca não é, por conseguinte, o valor de troca, não é a riqueza, mas meio de subsistência, objetos para a preservação de sua vitalidade, para a satisfação de suas necessidades de modo geral, físicas, sociais, etc. É um determinado equivalente em meios de subsistência, de trabalho objetivado, medido pelos custos de produção de seu trabalho. O que o trabalhador cede é a disposição sobre o trabalho. Por outro lado, é verdade agora que mesmo no interior da circulação simples, a moeda transita para o dinheiro e que o trabalhador, portanto, visto que receba a moeda de troca, pode transformá-la em dinheiro à medida que acumula, etc., que a retira da circulação, a retém como forma universal da riqueza e não como meio de troca efêmero. Sob essa ótica, portanto, poderia ser dito que na troca do trabalhador com o capital, o seu objeto e, consequentemente, também o produto da troca para ele, não são os meios de subsistência, mas a riqueza. Não um valor de uso particular, mas o valor de troca enquanto tal. Nesse caso, o trabalhador só poderia fazer o valor de troca seu próprio produto, da mesma maneira que a riqueza em geral pode aparecer como um produto exclusivo da circulação simples, onde são trocados equivalentes, a saber, sacrificando a satisfação substancial em favor da forma da riqueza. Logo, retirando menos bens da circulação do que lhe dá por meio da abstinência, poupança, corte do seu consumo. Essa é a única forma possível de enriquecer que é posta pela própria circulação. A abstinência poderia aparecer ainda na forma mais ativa, que não está posta na circulação simples, na qual o trabalhador renuncia ainda mais ao repouso, renuncia completamente ao seu ser como algo separado do seu ser como trabalhador, e na medida do possível, só é como trabalhador, por conseguinte, renova com mais frequência o ato da troca, ou estende-o qualitativamente ainda mais, ou seja, pela laboriosidade. Por essa razão, também na sociedade atual, a exigência de laboriosidade, e especialmente também de poupança, de abstinência, é requerida não dos capitalistas, mas dos trabalhadores, e precisamente pelos capitalistas. A sociedade atual faz justamente a exigência paradoxal de que deve renunciar àquele para quem o objeto da troca é o meio de subsistência, não aquele para quem o objeto da troca é o enriquecimento. A ilusão de que os capitalistas realmente renunciaram e dessa maneira devieram capitalistas, uma exigência e representação que só tinham sentido na época primitiva, em que o capital se desenvolve a partir da relação ou das relações feudais, etc. Essa ideia foi abandonada por todos os economistas modernos responsáveis. O trabalhador deve poupar, e muito alarde foi feito em torno das caixas de poupança, etc. Neste último caso, é admitido, inclusive pelos próprios economistas, que sua verdadeira finalidade também não é a riqueza, mas só uma distribuição mais adequada dos gastos, de maneira que na velhice, ou em caso de doenças, crises, etc., os trabalhadores não dependam de instituições de caridade, do Estado ou da mendicância. Em uma palavra, particularmente, para que não se tornem um ônus para os capitalistas e vegetem às custas deles, mas sim para a própria classe trabalhadora,
que, portanto, poupem para os capitalistas, que reduzam os seus custos de produção para os capitalistas, mas que nenhum economista irá negar é que, se os trabalhadores em geral, logo como trabalhadores, o que o trabalhador singular faz ou pode fazer, à diferença de seus gêneros, só pode existir precisamente como exceção, não como regra, porque não está contido na determinação da relação mesma cumprissem essas exigências como regra. Abstraindo dos danos que causariam ao consumo geral, a perda seria enorme, e por conseguinte também a produção, também portanto a quantidade e ao volume das trocas que poderiam realizar com o capital, consequentemente a si mesmos como trabalhadores. Eles empregariam meios que aboliriam absolutamente sua própria finalidade e justamente os degradariam ao nível dos irlandeses, ao nível do trabalhador assalariado, em que o mínimo mais animal de necessidades de meios de subsistência se apresenta ao trabalhador como único objeto e finalidade de sua troca com o capital. Ao fazer da riqueza a sua finalidade, em lugar do valor de uso, o trabalhador, portanto, não só não alcançaria nenhuma riqueza, mas perderia, além disso, o valor de uso na compra. Pois, de modo geral, o máximo de laboriosidade de trabalho e o mínimo de consumo, e esse é o máximo de sua renúncia e de seu poder de fazer dinheiro, não poderiam levar a mais nada senão que aqui o trabalhador recebesse um mínimo de salário por um máximo de trabalho. Com seu esforço, o trabalhador só teria reduzido o nível geral dos custos de produção de seu próprio trabalho e, em consequência, o seu preço geral. Somente como exceção pode o trabalhador, com força de vontade, força física e perseverança, avareza, se transformar sua moeda em dinheiro, com exceção de sua classe e das condições gerais de sua existência. Caso fossem todos, ou em sua maioria, superdiligentes, tanto quanto na indústria moderna a diligência depende de seu arbítrio, o que não ocorre nos ramos de produção mais importantes e mais desenvolvidos. Os trabalhadores não aumentariam o valor de sua mercadoria, mas tão somente a sua quantidade, portanto aumentariam as exigências que lhes seriam feitas como valor de uso. Se todos poupassem, uma redução geral do salário iria colocá-los em seu devido lugar, pois a poupança generalizada indicaria ao capitalista que seu salário em geral está muito elevado, que recebem mais do que o equivalente por sua mercadoria. A capacidade de disposição sobre seu trabalho, dado que é a essência de troca simples, e nessa relação encontra-se os trabalhadores perante o capitalista. É precisamente que ninguém lança na circulação mais do que dela retira, mas também só pode dela retirar o que nela lançou. Um trabalhador singular só pode ser diligente acima do nível, mais diligente do que tem de ser para viver como trabalhador, porque o outro está abaixo do seu nível. É mais preguiçoso. Só pode poupar porque, e se um outro dissipa. Em média, o máximo que pode conseguir com sua parcimônia é poder suportar melhor o ajuste dos preços, altos e baixos. O seu ciclo, portanto, só distribuir seus desfrutes de maneira mais adequada e não obter riqueza. E essa é igualmente a verdadeira exigência dos capitalistas. Os trabalhadores devem poupar o suficiente quando os negócios vão bem para poderem sobreviver bem ou mal nos períodos difíceis, para suportar a redução da jornada de trabalho ou a redução dos salários, etc. Nesse caso, o salário cairia ainda mais. Em suma, exigência de que os trabalhadores devem sempre restringir seus prazeres vitais em um mínimo e aliviar as crises para os capitalistas, etc. Devem se comportar como pura máquina de trabalho e, se possível, pagar inclusive pelo seu desgaste natural, prescindindo da pura brutalização daí resultante. E uma tal brutalização tornaria impossível, inclusive, aspirar à riqueza na forma universal como dinheiro acumulado. E a participação dos trabalhadores em prazeres mais elevados, inclusive espirituais, a agitação por seus próprios interesses, assinar jornais, assistir conferências, educar os filhos, desenvolver o gosto, etc., sua única participação na civilização que os distingue dos escravos, só é economicamente possível pelo fato de que o trabalhador amplia o círculo de seus prazeres nos períodos em que os negócios vão bem. Significa dizer, nos períodos em que poupar é até certo ponto possível. Prescindindo disso, o trabalhador se poupasse de maneira realmente ascética e dessa maneira acumulasse bônus para o lumpen proletariado, os vigaristas, etc., que aumentariam em proporção à demanda, caso suas economias excedessem a soma dos cofrinhos de moedas das cadernetas de poupança das caixas econômicas oficiais que lhes pagam uma taxa de juro mínima para que os capitalistas recebam altas taxas por sua poupança ou o Estado as devore,
com o que o trabalhador só aumenta o poder de seus adversários e a sua própria dependência. O trabalhador pode meramente conservar ou tornar rentáveis suas economias à medida que a deposita em bancos, de modo que, posteriormente, em épocas de crise, perde seus depósitos após ter renunciado a todos os prazeres da vida nos períodos de prosperidade, para aumentar o poder do capital. Portanto, de qualquer modo, poupou para o capital, não para si. Aliás, na medida em que tudo isso não passa de clichê hipócrita da filantropia burguesa, que consiste, afinal, em iludir os trabalhadores com desejos piedosos, cada capitalista certamente exige que seus trabalhadores poupem, mas somente os seus, porque se defronta com ele como trabalhadores, mas de maneira alguma o resto do mundo dos trabalhadores, pois estes se defrontam com ele como consumidores. Apesar de todas as fraseologias piedosas, os capitalistas ou o capitalista procura por todos os meios incitá-lo ao consumo, conferir novos atrativos às suas mercadorias, impingir-lhes novas necessidades, etc. É precisamente esse aspecto da relação entre capital e trabalho que constitui um momento essencial da civilização e sobre o qual repousa a justificação histórica do capital, mas também do seu poder atual. Desenvolver essa relação entre produção e consumo somente sob capital e lucro, etc. Ou também sob a acumulação e concorrência dos capitais. Todas essas considerações, entretanto, são esotéricas, mas oportunas aqui, porque as exigências da hipócrita filantropia burguesa demonstram dissolver-se em si mesmas e, por conseguinte, confirmam precisamente o que deveriam refutar, a saber que na troca com o capital o trabalhador está em uma relação da circulação simples, portanto não obtém riqueza, mas somente meios de subsistência, valores de uso para o consumo imediato, que a exigência contradiz à própria relação, resulta da simples consideração quanto à pretensão apresentada recentemente, às vezes com autocomplacência, de conceder aos trabalhadores uma certa participação nos lucros. É para ser tratada na seção salário, exceto como prêmio especial, que só pode alcançar sua finalidade como exceção à regra, e que, de fato, limita-se na prática mais receptível ou perceptível a comprar alguns prazeres, ou capatazes. Isso no interesse do empregador e contra os interesses de sua classe. Ou se limita a comprar vendedores, etc. Em suma, pessoas que não são mais simples trabalhadores e, em consequência, também não se referem mais à relação geral, ou é uma maneira particular de lograr os trabalhadores e de reter uma parte de seu salário sob a forma precária de lucro dependente da situação do negócio, de que, se as economias do trabalhador não devem permanecer um simples produto da circulação, dinheiro poupado que só deve ser realizado à medida que, mais cedo ou mais tarde, é trocado pelo conteúdo substancial da riqueza por fruições. O próprio dinheiro acumulado tem de devir capital, tem de comprar trabalho, tem de se relacionar com o trabalho como valor de uso. Tal exigência, portanto, subentende mais uma vez trabalho que não é capital, e subentende que o trabalho deve ser o contrário, não trabalho. Para devir capital, a própria poupança pressupõe o trabalho como não capital em oposição ao capital. Em consequência, a antítese que deve ser suprimida em um ponto é produzida em outro. Se, portanto, na própria relação original o objeto e o produto da troca do trabalhador, como produto da simples troca, não pode ser nenhum outro produto, não fosse o valor de uso, os meios de subsistência, a satisfação das necessidades imediatas, a retirada da circulação do equivalente ao que nela é lançado para destruí-lo no consumo, o trabalho não se defrontaria com o capital como trabalho, como não capital, mas como capital. Mas o capital também não pode se defrontar com o capital se o trabalho não se defronta com o capital, pois o capital só é capital como não trabalho, só nessa relação antitética. Consequentemente, o conceito e a própria relação do capital estariam destruídos. Não se nega, de certo, que as circunstâncias em que proprietários que trabalham para si mesmos trocam entre si. Tais circunstâncias, no entanto, não são as circunstâncias de uma sociedade na qual existe capital enquanto tal desenvolvido. Tais circunstâncias, por isso, são destruídas em todos os pontos pelo desenvolvimento do capital. Como capital, ele só pode se pôr à medida que põe o trabalho como não capital, como simples valor de uso. Como escravo, o trabalhador tem valor de troca, um valor. Como trabalhador livre, não tem nenhum valor, só tem valor à disposição sobre seu trabalho, obtida por meio de troca com ele. O trabalhador se defronta com o capitalista não como valor de troca, mas é o capitalista que se defronta com ele como valor de troca. A
A sua ausência de valor e sua desvalorização são o pressuposto do capital e a condição do trabalho livre de modo geral. Linguet a considera um retrocesso. Ele esquece que, desse modo, o trabalhador é formalmente posto como pessoa, que ainda é algo por si fora do seu trabalho, e só aliena sua expressão vital, como meio para sua própria vida. Nota 21. Simon Nicolas Henri Linguet, Londres, sem número, 1767, tomo 1, páginas 462 a 513. Sempre que o trabalhador enquanto tal tem valor de troca, o capital industrial enquanto tal não pode existir e, portanto, de forma alguma pode existir o capital desenvolvido. Diante do capital desenvolvido, o trabalho tem de estar como puro valor de uso que é oferecido por seu próprio dono como mercadoria pelo capital, para seu valor de troca, a moeda, que aliás só devém efetiva na mão do trabalhador em sua determinação de meio de troca universal. Caso contrário, desaparece. Pois bem, o trabalhador se encontra, portanto, unicamente na relação da circulação simples, da troca simples, e só recebe moeda por seu valor de uso, meios de subsistência, mas mediados. Essa forma de mediação, como vimos, é essencial e característica da relação, que o trabalhador pode continuar até a transformação da moeda em dinheiro, em poupança, demonstra tão somente que sua relação é a da circulação simples. Ele pode poupar mais ou menos, mas não vai além disso. Ele só pode realizar o poupado à medida que amplia necessariamente o círculo de suas fruições. O importante é que, e isso intervém na determinação da própria relação, como o dinheiro é produto de sua troca, a riqueza universal como ilusão o incita, o faz industrioso. Ao mesmo tempo, abre-se com isso, e não só formalmente, um espaço para o arbítrio, para a efetivação. Nota 22. A página 29, última do caderno 2, se perdeu. Marx reproduziu seu conteúdo em informações sobre meus próprios cadernos. Da seguinte maneira, cita, perante o trabalho ou o trabalhador, o capital é só poder coisal, sem valor pessoal, diferença da prestação de serviço. O objetivo do trabalhador na troca com o capital é o consumo. Tem sempre de começar de novo. Trabalho como capital do trabalhador. Marx esclareceu a última frase logo em seguida, ainda no texto de informações. A capacidade de trabalho como capital. Vermega, seção 2, capítulo 2, página 275 a 276. O texto ao final da página 29 foi reconstruído com base em uma passagem da página A, do caderno 2, dos manuscritos de 1861 e 1863, uma vez que Marx evidentemente transcreveu essa passagem da página extraviada do manuscrito dos elementos, como indica a continuação das últimas frases da página 29 na página 8 do caderno 3 dos elementos. Ver Mega, seção 2, capítulo 3.1, páginas 146 a 147. Nessa troca, o trabalhador recebe o dinheiro de fato só como moeda, como simples forma evanescente dos meios de subsistência pelos quais troca o dinheiro. Meios de subsistência e não riqueza, é a finalidade da troca para ele. A capacidade de trabalho foi denominada capital do trabalhador na medida em que ela é o fundo, que o trabalhador não exaure em sua troca isolada, mas pode repeti-la continuamente durante a vida como trabalhador. De acordo com essa concepção, seria capital tudo que fosse um fundo de processos reiterados, de um mesmo sujeito. Nota 23. No centro da página 8, está escrito sobre o texto, capítulo do Capital, continuação do caderno 2. Acima à esquerda consta, último dia de novembro. Por exemplo, de um mesmo sujeito, assim, por exemplo, a substância dos olhos seria o capital da visão, etc. Semelhantes lugares comuns, beletristas, que classificam tudo sobre tudo por meio de qualquer analogia, podem até parecer inteligentes ao serem ditos pela primeira vez, e tanto mais quanto mais identificam as coisas mais disparatadas. Repetidos, sobretudo, com autocomplacência, como máximas de valor científico, são pura e simplesmente tolos, bons apenas para paroleiros, letrados e charlatães, que lambuzam todas as ciências com suas imundícies meladas, que o trabalho é sempre nova fonte de troca para o trabalhador enquanto ele está capacitado para o trabalho, mais precisamente, não da troca pura e simples, mas da troca com o capital. Está implícito na própria determinação conceitual de que o trabalhador só vende a disposição temporária sobre sua capacidade de trabalho
que ele sempre pode, portanto, reiniciar a troca tão logo tenha ingerido a quantidade suficiente de matéria para poder reproduzir de novo sua expressão vital. Em lugar de dirigir seu assombro para tal ponto e debitar ao trabalhador como um grande mérito do capital o fato de que ele, enfim, vive, que pode, portanto, repetir diariamente determinados processos vitais, tão logo tenha descansado e se alimentado, os sycophantas da economia burguesa que douram as coisas deveriam antes ter dirigido sua atenção para o fato de que o trabalhador, após o trabalho repetido de forma contínua, somente dispõe de seu trabalho vivo imediato para trocar. A própria repetição é, de fato, só aparente. O que ele troca com o capital é toda a sua capacidade de trabalho que ele despende, digamos, em 20 anos. Em lugar de pagá-la de uma só vez, o capital a paga em doses, digamos, semanalmente, à medida que o trabalhador a coloca à sua disposição. Portanto, isso não altera em absoluto a natureza da coisa e menos ainda autoriza a conclusão de que, porque o trabalhador precisa dormir entre 10 e 12 horas para ser capaz de repetir seu trabalho e sua troca como capital, o trabalho constitui seu capital. A interrupção de seu trabalho, o fato de que ele não é um perpétuum mobile, a luta pela lei das 10 horas, etc., é a prova de que o capitalista nada mais deseja senão que o trabalhador dilapide suas doses de força vital tanto quanto possível sem interrupção. Chegamos agora ao segundo processo, que depois dessa troca constitui a relação entre trabalho e capital. Aqui queremos tão somente adicionar que os próprios economistas assim expressam a proposição acima. O salário não é produtivo. Para eles, ser produtivo significa naturalmente ser produtivo de riqueza. Como o salário é um produto da troca entre trabalhador e capital, e o único produto que é posto nesse caso, ou nesse mesmo ato, eles concedem que o trabalhador não produz nenhuma riqueza nessa troca, nem para o capitalista, pois para este é o pagamento de dinheiro por um valor de uso, e esse pagamento constitui a única função do capital nessa relação, é renúncia à riqueza, e não criação de riqueza, razão pela qual ele procura pagar o mínimo possível, nem para o trabalhador, pois a troca só lhe proporciona meios de subsistência, maior ou menor satisfação de suas necessidades individuais, jamais a forma universal da riqueza, jamais a riqueza. Nem pode fazê-lo, uma vez que o conteúdo da mercadoria que vende o trabalhador não a coloca de maneira nenhuma acima das leis gerais da circulação. Obter, pelo valor de que lança na circulação um equivalente mediado pela moeda, em um ou outro valor de uso que ele consome. Uma tal operação naturalmente jamais pode enriquecer, mas tem de reconduzir o seu executor, no final do processo, precisamente ao ponto em que ele se encontrava no início. Como já vimos, isso não exclui, antes implica o fato de que o círculo de suas satisfações imediatas é capaz de um certo estreitamento ou ampliação. Por outro lado, se o capitalista, que nessa troca ainda não está de modo algum posto como capitalista, mas só como dinheiro, repetisse sempre esse ato, seu dinheiro logo seria comido pelo trabalhador, que o dissiparia em uma série de outros prazeres, calças cerzidas, botas ilustradas, enfim, em serviços recebidos. Seja como for, a repetição dessa operação se mediria exatamente pelo limite de sua carteira. Não o teria enriquecido mais do que o dispêndio do dinheiro com outros valores de uso para sua querida pessoa. Dispêndios estes que, como se sabe, nada lhe rendem, mas lhe custam. Como na relação entre trabalho e capital e também nessa primeira relação de troca entre ambos, o trabalhador compra o valor de troca e o capitalista o valor de uso, uma vez que o trabalho não se defronta com o capital como um valor de uso, mas como o valor de uso por excelência, pode parecer estranho que o capitalista deva receber riqueza e o trabalhador só um valor de uso que se extingue no consumo. Na medida em que isso diz respeito ao capitalista, é para ser desenvolvido somente no segundo processo. Isso que seria de se esperar. Contudo, mais exatamente observado, evidencia-se que o trabalhador que troca sua mercadoria passa pela forma mercadoria-dinheiro, dinheiro-mercadoria no processo de troca. Se na circulação parte-se da mercadoria do valor de uso como princípio da troca, chega-se necessariamente de novo à mercadoria, uma vez que o dinheiro aparece somente como moeda e como meio de troca é só um mediador evanescente. Mas a mercadoria, enquanto tal, após ter descrito seu circuito, é consumida como objeto direto da necessidade. Por outro lado, o capital apresenta dinheiro-mercadoria, mercadoria-dinheiro, o momento oposto. A separação da propriedade do trabalho aparece como lei necessária dessa troca entre capital e trabalho. O trabalho posto como não capital enquanto tal. Primeiro, trabalho não objetivado, concebido negativamente. No entanto, objetivo. O próprio
não objetivo em forma objetiva. Enquanto tal, o trabalho não é matéria-prima, não é instrumento de trabalho, não produto bruto. Trabalho separado de todos os meios e objeto de trabalho, separado de toda a sua objetividade. O trabalho vive existindo como abstração desses momentos de sua real efetividade e, igualmente, não valor. Esse completo desnudamento do trabalho, existência puramente subjetiva, desprovida de toda objetividade. O trabalho como a pobreza absoluta. A pobreza não como falta, mas como completa exclusão da riqueza objetiva. Ou ainda como não valor existente e, por conseguinte, valor de uso puramente objetivo, existindo sem mediação. Tal objetividade só pode ser uma objetividade não separada da pessoa, apenas uma objetividade coincidente com sua imediata corporalidade. Como é puramente imediata, a objetividade é de maneira igualmente imediata não objetividade. Em outras palavras, não é uma objetividade situada fora da sua existência imediata ou do próprio indivíduo. Segundo, trabalho não objetivado, não valor, concebido positivamente ou negatividade referida a si mesma. Ele é a existência não objetivada, logo, não objetiva. A existência subjetiva do próprio trabalho. O trabalho não como objeto, mas como atividade, não como valor ele mesmo, mas como uma fonte viva de valor. A riqueza universal perante o capital, no qual ela existe de forma objetiva como realidade, como possibilidade universal do capital, possibilidade que se afirma enquanto tal na ação. Portanto, de nenhuma maneira se contradiz a proposição de que o trabalho é, por um lado, pobreza absoluta como objeto e, por outro, possibilidade universal da riqueza como sujeito e como atividade. Ou melhor dizendo, essas proposições inteiramente contraditórias condicionam-se mutuamente e resultam da essência do trabalho, pois é pressuposto pelo capital como antítese, como existência antitética do capital e, de outro lado, por sua vez, pressupõe o capital. O último ponto para o qual é preciso chamar a atenção no trabalho, tal como se defronta com o capital, é que o trabalho como o valor de uso que se defronta com o dinheiro posto como capital, não é esse ou aquele trabalho, mas é trabalho por excelência, trabalho abstrato, absolutamente indiferente diante de sua determinabilidade particular, mas suscetível de qualquer determinação. A substância particular que constitui um capital determinado tem, tanto como capital enquanto tal, ou tem, naturalmente, de corresponder o trabalho como trabalho particular. No entanto, como o capital enquanto tal é indiferente perante a qualquer particularidade de sua substância, e é tanto a totalidade da substância quanto a abstração de todas as suas particularidades. O trabalho que se defronta ou que o defronta possui em si subjetividade ou subjetivamente a mesma totalidade e abstração. No trabalho corporativo artesanal, por exemplo, em que o próprio capital ainda possui uma forma limitada, ainda está completamente imerso em sua determinabilidade particular, ou seja, ainda não é capital enquanto tal. O trabalho também ainda aparece imediatamente ou imerso em sua determinabilidade particular, não na totalidade e abstração como o trabalho, tal como ele se defronta com o capital. Significa dizer que o trabalho, em cada caso singular, é na verdade um trabalho determinado, mas o capital pode se confrontar com cada trabalho determinado. A totalidade de todos os trabalhos se lhe defronta e é fortuito que deles exatamente o defronta, potencialmente. Por outro lado, o próprio trabalhador é absolutamente indiferente à determinabilidade de seu trabalho. Nota da tradução, uma palavra em grego traduzida como potencialmente. O trabalho enquanto tal tem interesse para ele, mas tão somente na medida em que é trabalho em geral, e enquanto tal valor de uso para o capital. Se portador de trabalho enquanto tal, do trabalho como valor de uso para o capital constitui, portanto, seu caráter econômico, é trabalhador por oposição ao capitalista. Esse não é o caráter dos artesãos, dos membros das corporações, etc., cujo caráter econômico reside justamente na determinabilidade de seu trabalho na relação com um determinado mestre, etc. Por isso, essa relação econômica, o caráter que o capitalista e o trabalhador portam como extremos de uma relação de produção, é desenvolvida tanto mais pura e adequadamente quanto mais o trabalhador perde todo o caráter de arte. E sua perícia particular devém cada vez mais algo abstrato, indiferente, e devém mais e mais atividade puramente abstrata.
puramente mecânica, por conseguinte, indiferente à sua forma particular. A atividade simplesmente formal, ou, o que dá na mesma, simplesmente física, atividade pura e simples, indiferente à forma. Aqui se evidencia novamente, enfim, como a determinabilidade particular da relação de produção da categoria, nesse caso capital e trabalho, só devém verdadeira com o desenvolvimento de um modo material de produção particular e de um estágio particular de desenvolvimento das forças produtivas industriais, por ponto a ser desenvolvido em um momento posterior, particularmente em conexão com essa relação. Uma vez que ele aqui já está posto na própria relação, ao passo que nas determinações abstratas, valor de troca, circulação, dinheiro, é ainda mais relevante para a nossa reflexão subjetiva. Chegamos agora ao segundo aspecto do processo. A troca entre o capital ou o capitalista e o trabalhador está agora terminada no que se refere propriamente ao processo de troca. Passa agora para a relação do capital com o trabalho como seu valor de uso. O trabalho não é somente valor de uso, que se defronta com o capital, mas é valor de uso do próprio capital, como o não ser dos valores como valores objetivados. O trabalho é seu ser como valores não objetivados, seu ser ideal. É a possibilidade dos valores e, como atividade, o pôr de valor. Diante do capital, o trabalho é simples forma abstrata e simples possibilidade da atividade que põe valor, que só existe como habilidade, faculdade, na corporalidade do trabalhador. Contudo, convertido pelo contato com o capital, a atividade efetiva não pode fazer por si mesmo, uma vez que é desprovido de objeto. Ele devém uma atividade efetiva que põe valor em uma atividade produtiva. Com respeito ao capital, a atividade só pode consistir, em todo caso, na produção ou reprodução de si mesmo, na conservação e aumento de si, como valor efetivo e eficaz. Não do valor simplesmente imaginado, como no dinheiro enquanto tal. Por meio da troca com o trabalhador, o capital apropriou-se do próprio trabalho. O trabalho deveio um de seus momentos, que atua agora como vitalidade fecundante sobre sua objetividade meramente existente, e por isso morta. O capital é dinheiro, valor de troca posto para si. Todavia, não é mais dinheiro que existe em uma substância particular e, consequentemente, está excluído das outras substâncias dos valores de troca junto a ele, mas dinheiro que recebe sua determinação ideal em todas as substâncias, nos valores de troca de todas as formas e de todo modo de existência do trabalho objetivado. À medida que o capital como dinheiro existente em todas as formas particulares do trabalho objetivado entra agora em processo com o trabalho não objetivado, com o trabalho vivo, existente como processo e ato, ele é, antes de tudo, essa diferença qualitativa entre a substância de que ele consiste e a forma na qual existe agora também como trabalho. É no processo dessa diferenciação e de sua superação que o próprio capital devém processo. O trabalho é o fermento que é jogado no capital e produz sua fermentação. Por um lado, a objetividade de que consiste o capital tem de ser reelaborada, consumida pelo trabalho. Por outro, a simples objetividade do trabalho como mera forma tem de ser abolida e objetivada no material do capital, do ponto de vista do seu conteúdo. A relação do capital com o trabalho, do trabalho objetivado com o trabalho vivo, nessa relação, na qual o capital aparece passivo perante o trabalho, é sua existência passiva como substância particular que entra em relação com o trabalho como atividade formativa. Não pode ser senão a relação do trabalho com sua objetividade, com sua matéria. O que é para ser esclarecido já no primeiro capítulo, que tem de parecer o capítulo do valor de troca e tratar da produção geral. E com respeito ao trabalho como atividade, a matéria do trabalho objetivado tem apenas duas relações, a da matéria-prima, da matéria sem forma, do simples material para a atividade conformadora e finalística do trabalho, e a relação do instrumento de trabalho, do próprio meio objetivo pelo qual a atividade subjetiva insere entre si mesma e o objeto um outro objeto que a dirige. A determinação como produto que os economistas introduzem aqui ainda não vem ao caso nesse ponto como determinação distinta da matéria-prima e do instrumento de trabalho. O produto aparece como resultado, não como pressuposto do processo entre o conteúdo passivo do capital e o trabalho como atividade. Como pressuposto, o produto não é uma relação do objeto, com o trabalho diferente da relação da matéria-prima e do instrumento de trabalho, porque matéria-prima e instrumento de trabalho, como substância de valores, já são eles próprios trabalho objetivado ou produtos. A substância do valor não é absolutamente a substância natural particular, mas o trabalho objetivado.
O próprio trabalho objetivado aparece, por sua vez, em relação ao trabalho vivo, como matéria-prima e instrumento de trabalho. Considerado o simples ato de produção em si, pode parecer que um instrumento de trabalho é a matéria pré-existente ou pré-existem na natureza, de tal maneira que só precisam ser apropriados. Feitos objeto e meio de trabalho, o que não é propriamente um processo de trabalho. Diante destes últimos, portanto, o produto aparece como algo qualitativamente distinto, e é produto não somente como resultado do trabalho sobre o material por meio do instrumento, mas como primeira objetivação do trabalho, ao lado deles. Como componentes do capital, todavia, matéria-prima e instrumento de trabalho já são eles próprios trabalho objetivado, logo produto. Isso ainda não esgota a relação, pois, por exemplo, na produção em que não existe nenhum valor de troca, portanto, nenhum capital, o produto do trabalho pode devir meio e objeto de novo trabalho. Por exemplo, na agricultura, que produz exclusivamente para valor de uso. O arco do caçador, a rede do pescador, em síntese, condições mais simples, já pressupõe o produto, que deixa de contar como produto e devém matéria-prima ou especialmente instrumento de produção, pois essa é realmente a primeira forma específica em que o produto aparece como meio de produção. Essa relação tampouco esgota, por conseguinte, a relação em que matéria-prima e instrumento de trabalho aparecem como momento do próprio capital. Os economistas, a propósito também, introduzem o produto em uma relação completamente diferente, como terceiro elemento da substância do capital. Ele é o produto se tem a determinação de porvir tanto do processo de produção como da circulação e de ser objeto imediato do consumo individual, o abastecimento tal como denominado por Cherbulier. Nota 24, Antoine Cherbulier, Paris, Le Gaulois, 1841, página 16. A saber, o produto ou os produtos que são pressupostos para que o trabalhador viva como trabalhador e seja capaz de viver durante a produção, antes que um novo produto seja criado. Que o capitalista possui essa capacidade está posto no fato de que cada elemento do capital é dinheiro e, enquanto tal, pode ser transformado de forma universal da riqueza na matéria da riqueza, em objeto de consumo. O abastecimento dos economistas só se refere, portanto, ao trabalhador. É o dinheiro expresso sob a forma de objetos de consumo de valor de uso, dinheiro que recebe do capitalista no ato da troca entre ambos. Mas isso faz parte do primeiro ato. Ainda não vem ao caso aqui até que ponto esse primeiro ato tem relação com o segundo. A única separação que é posta pelo próprio processo de produção é a separação original, posta pela diferença entre trabalho objetivado e trabalho vivo, a diferença entre matéria-prima e instrumento de trabalho. Que os economistas confundam essas determinações é perfeitamente compreensível, visto que têm de confundir os dois momentos da relação entre capital e trabalho e não podem reter sua diferença específica. Portanto, a matéria-prima é consumida ao ser modificada, conformada pelo trabalho, e o instrumento do trabalho é consumido ao ser desgastado nesse processo, ao ser gasto. Por outro lado, o trabalho é igualmente consumido por ser utilizado, posto em movimento, e desse modo é despendido um determinado quantum de força muscular, etc., do trabalhador, pelo que ele se esgota. Contudo, o trabalho não é só consumido, mas é, ao mesmo tempo, fixado, materializado da forma de atividade na de objeto, de repouso. Como mutação do objeto, o trabalho modifica sua própria configuração e de atividade devem ser. O final do processo é o produto, no qual a matéria-prima aparece unida ao trabalho e o instrumento de trabalho se converteu igualmente de simples possibilidade em efetividade, uma vez que deveio o condutor efetivo do trabalho. Com o que, entretanto, por sua relação mecânica ou química com o material de trabalho, foi consumido mesmo em sua forma estática. Todos os três momentos do processo, o material, o instrumento, o trabalho, convergem em um resultado neutro, o produto. No produto são simultaneamente reproduzidos os momentos do processo de produção que são consumidos nele.
O processo como um todo se apresenta, portanto, como um consumo produtivo, como consumo que nem termina no nada, nem na simples objetivação ou subjetivação do que é objetivo, mas que é ele mesmo posto como novo objeto. O consumo não é simples consumo do material, mas o consumo do próprio consumo. Na superação do que é material, supera-se essa superação, e por isso o pôr do material. A atividade que dá forma consome o objeto e consome-se a si mesma, mas consome somente a forma dada do objeto para o pôr em uma nova forma objetiva, e consome-se a si mesma só em sua forma subjetiva como atividade. Ela consome o que é objetivo do objeto, a indiferença à forma, e o que é subjetivo da atividade, conforme o primeiro materializa a última. Como produto, entretanto, o resultado do processo de produção é valor de uso. Se considerarmos agora o resultado obtido até o momento, temos que, em primeiro lugar, pela apropriação e incorporação do trabalho ao capital, o dinheiro, o ato de compra da capacidade de dispor sobre o trabalhador, apareceu aqui só como meio para precipitar este processo, não como momento dele mesmo. O capital entra em fermentação e devém processo de produção, no qual se relaciona a si mesmo como totalidade, como trabalho vivo, não só como trabalhador objetivado, mas porque é trabalho objetivado, como simples objeto de trabalho. Em segundo lugar, na circulação simples, a própria substância da mercadoria e do dinheiro era indiferente à determinação formal, desde que a mercadoria e dinheiro permanecessem em momentos da circulação. A mercadoria, no que dependesse de sua substância, ficava fora da relação econômica. Como objeto de consumo da necessidade. O dinheiro, uma vez que sua forma se autonomiza, ainda se relacionava com a circulação, mas só negativamente, e era apenas um relacionamento negativo. Fixado por si, extinguia-se igualmente em materialidade morta, deixava de ser dinheiro. Mercadoria e dinheiro eram ambos expressões do valor de troca, e só eram diferentes como valor de troca universal e particular. Essa própria diferenciação era, por sua vez, uma diferenciação simplesmente imaginada, porque na circulação efetiva as duas determinações se alternavam e também porque, considerada cada uma delas em si mesma, o próprio dinheiro era uma mercadoria particular e a própria mercadoria, como preço, dinheiro universal. A diferença era somente formal, cada qual estava posto em uma das determinações somente porque, e na medida em que, não estava posto a outra, ou na outra. Agora, todavia, no processo de produção, o próprio capital como forma distingue-se de si mesmo, ou de si como substância. É simultaneamente as duas determinações e simultaneamente a relação das duas entre si. Porém, em terceiro lugar, o capital aparecia como tal relação tão somente em si. A relação ainda não está posta, ou ela mesma está posta unicamente sob a determinação de um dos dois momentos, do momento material, que em si mesmo é diferenciado como matéria-prima e instrumento, e forma trabalho, e como relação entre ambos, como processo efetivo, por sua vez, ele próprio é somente relação material, relação dos dois elementos materiais que constituem o conteúdo do capital, diferente de sua relação formal com o capital. Se considerarmos o capital sob o aspecto em que aparece originalmente, em distinção ao trabalho, o capital no processo é só existência passiva, objetiva, na qual a determinação formal pela qual é capital, portanto, uma relação social existente por si, está totalmente cancelada. O capital entra no processo apenas sob o aspecto de seu conteúdo, como trabalho objetivado em geral. Mas o fato de que ele seja trabalho objetivado é completamente indiferente ao trabalho, cuja relação com o capital constitui o processo. Na verdade, é somente como objeto e não como trabalho objetivado que o capital ingressa no processo. É trabalhado. O algodão que devém fio de algodão, ou o fio de algodão que devém de tecido, ou o tecido que devém material de estamparia e da tinturaria, existem para o trabalho apenas como algodão, fio de algodão ou tecidos disponíveis, na medida em que eles mesmos são produtos do trabalho objetivado. Não entram em nenhum processo, mas comparecem só como existências materiais, como propriedades naturais determinadas. Como tais propriedades foram postas neles, nada tem a ver com a relação do trabalho vivo com eles. Para o trabalho vivo, existem tão somente por quanto dele se distinguem. Existem como material de trabalho, isso na medida em que se parte do capital em sua forma objetiva pressuposta ao trabalho. Por outro lado, na medida em que o próprio trabalhador
em que o próprio trabalho deveio um dos elementos objetivos do capital mediante a troca com o trabalhador, sua distinção dos elementos objetivados do capital é ela mesma uma diferença meramente objetiva, os primeiros sob a forma de repouso, o último sob a forma de atividade. A relação é a relação material de um de seus elementos com o outro, mas sua própria relação com ambos. Portanto, o capital aparece de um lado só como objeto passivo, em que toda a relação formal foi apagada, de outro ele aparece somente como processo de produção simples, em que o capital enquanto tal, enquanto distinto de sua substância, não entra. O capital não aparece nem mesmo na substância que lhe é própria, como trabalho objetivado, pois essa é a sua substância do valor de troca, mas somente na forma natural da existência dessa substância, em que está apagada toda a relação com o valor de troca, com o trabalho objetivado com o próprio trabalho como valor de uso do capital, e por conseguinte toda a relação com o próprio capital. Considerado sob esse ponto de vista, o processo do capital coincide com o processo de produção simples enquanto tal, no qual sua determinação como capital está inteiramente apagada na forma do processo, da mesma maneira que o dinheiro como dinheiro estava apagado na forma do valor. No processo, tal como consideramos até aqui, de forma alguma entra o capital como ser para si. O capitalista não é o capitalista que é consumido pelo trabalho como matéria-prima e instrumento de trabalho. Tampouco é o capitalista quem consome, mas o trabalho. O processo de produção do capital não aparece assim como processo de produção do capital, mas como processo de produção por excelência, e é diferença do trabalho. O capital aparece apenas na determinação material da matéria-prima e instrumento de trabalho. Esse é o aspecto, que não é apenas uma abstração arbitrária, mas uma abstração que acontece no próprio processo, que os economistas fixam para representar o capital como elemento necessário de todo o processo de produção. Naturalmente fazem isso tão somente porque esquecem de prestar atenção ao seu comportamento como capital durante esse processo. Essa é a oportunidade para chamar a atenção para um momento que se manifesta aqui não somente do ponto de vista da observação, mas que é posto na própria relação econômica. No primeiro ato, na troca entre capital e trabalho, o trabalho enquanto tal, existente para si, apareceu necessariamente como trabalhador. O mesmo se dá aqui no segundo processo. O capital, em geral, é posto como valor existindo para si, valor egotístico, por assim dizer, o que no dinheiro era somente almejado. Mas o capital existente para si é o capitalista. Nota 25. John Francis Bay, Leeds, The Green, 1839, página 59. Evidentemente, é dito por socialistas que precisamos do capital, mas não do capitalista. O capital aparece, então, como pura coisa, não como relação de produção, que, refletida em si mesma, é precisamente o capitalista. Eu posso, naturalmente, separar o capital desse capitalista singular, e o capital pode passar a um outro capitalista, mas, perdendo o capital, ele perde a qualidade de capitalista. Por conseguinte, o capital é, de certo, separável de um capitalista singular, mas não do capitalista que, enquanto tal, se defronta com o trabalhador. Da mesma maneira, o trabalhador singular também pode deixar de ser o ser por si do trabalho. Pode herdar, roubar dinheiro, etc. Mas deixa então de ser trabalhador. Como trabalhador, ele é somente o trabalho existente para si. Isso deve ser desenvolvido posteriormente.